Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e a meditação da palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu convido você a meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, e o versículo também 13, a seguir. Amém? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? A palavra do Senhor fala de uma profecia de Isaías, que se referia à dureza do coração do povo, que mesmo tendo ouvido, não ouvia, e mesmo tendo olho para ver, não conseguia enxergar, demonstrando assim a dureza do coração de cada um. Então ele profetizou, e Jesus confirmou a profecia, né? Ele disse que se cumpria a profecia de Isaías, porque muitos ouviam, mas não entendiam, viam, mas não compreendiam, porque o seu coração estava endurecido. Então eu quero meditar juntamente com você, que está disposto a ouvir a palavra de Deus, sobre dureza de coração, né? Dureza de coração no dicionário português. Estas expressões descrevem pessoas que persistem em desobedecer a Deus. As expressões figurativas dureza do coração e dureza de seus corações também se referem à desobediência desmedida. Se o coração de alguém está endurecido, isto significa que a pessoa se nega a obedecer e se mantém sem qualquer arrependimento. Então, a dureza de coração demonstra que não há qualquer arrependimento. Endurecimento no dicionário português é substantivo masculino. Ato de endurecer, estado de um corpo endurecido, calo, tumor, duro, no sentido figurado, dureza de sentimento. Então é o endurecimento no dicionário português. É a mesma coisa que fosse um calo, um tumor duro, né? É a dureza do sentimento. Então, é o endurecimento. Significado de endureceu. Endureceu vem do verbo endurecer, o mesmo que petrificou, empedemiu, empedrou, enrijou, obdurou. Significado de endurecer, tornar duro, enrijecer, tornar insensível, empedemir, ficar duro. Então, o endurecimento é como algo que se tornasse tão duro como uma pedra, insensível, como algo que petrificou, virou uma pedra, endureceu. Então, que coisa terrível é o endurecimento. Sinônimo de endureceu. Endureceu é sinônimo de petrificou, empedemiu, empedrou, enrijou e obturou. Então, endureceu, o sinônimo é petrificou, é ficar como pedra, né? Então, é bem isso que o Senhor quer nos fazer compreender através dessa meditação. Então, vamos meditar na palavra do Senhor, né? Para ver sobre a dureza de coração. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Disse ainda o Senhor a Moisés:
Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então o Senhor Deus disse para Moisés que era para ele voltar ao Egito e lá fazer os sinais e as maravilhas que o Senhor tinha lhe ordenado que fizesse. E o Senhor iria endurecer o coração de Faraó para não deixar ir o povo. Por que que o Senhor iria endurecer o coração de Faraó? Porque o coração dele realmente já era duro. Ele não tinha nenhum arrependimento em si. Ele já tinha um coração petrificado. Então o Senhor já sabia que ele era duro de coração. Então o Senhor disse: eu endurecerei, eu vou usar esse endurecimento que ele tem no seu coração para me mostrar o meu poder, para me mostrar minhas maravilhas, né, a todo o povo, para que saibam que eu sou o Senhor. Êxodo 10, versículo 1 a 2. Depois disso o Senhor a Moisés: vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte aos filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então o Senhor estava disposto a mostrar as suas maravilhas, a mostrar o seu grande poder. E o Senhor ia usar a dureza de coração do Faraó para ele fazer a demonstração de todas as maravilhas e os prodígios que só o Senhor pode fazer. Então, nunca o Senhor perde, até mesmo com a dureza do coração, porque Faraó se endureceu e o Senhor usou esse próprio endurecimento, como ele disse: pois endureci o seu coração. Então o Senhor conhecia perfeitamente o coração de Faraó, sabia que o coração dele era mau, sabia que o coração dele era perverso. Então Deus usou todo este mal, essa perversidade, para que o poder de Deus viesse a ser demonstrado, né? Porque nessa maneira foi usado o vaso da incredulidade, da dureza de coração, para que ele resistisse, né? E Deus ali aplicasse os seus sinais, as suas maravilhas, o seu poder, porque Deus é poderoso. Até mesmo a resistência de Faraó, a dureza do coração de Faraó. De um lado ele estava com o seu coração petrificado, o seu coração ali insensível, não tinha nenhum sentimento. E Deus, ele soube usar aquela oportunidade, aquela situação, para ele fazer uma demonstração do seu poder. Então, seja qual for as situações e as oportunidades, Deus, ele sempre mostra o seu poder. Até mesmo alguém que tenha um coração tão duro e tão perverso como Faraó. Através disso, o Senhor também pôde mostrar a sua grandeza, a sua glória e o seu poder. Então, Deus, ele sempre vence. Deus, ele sempre faz. Mesmo até aqueles que se mostram resistência, mesmo até aqueles que se mostram petrificados, com o coração endurecido, Deus ainda tem poder de mostrar suas maravilhas. Êxodo capítulo 7, versículo 3 a 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então, toda essa dureza do coração de Faraó era porque o Senhor estava ali aplicando o seu juízo. Ele estava fazendo juízo ali no Egito. Porque
O Egito tinha sacrificado o povo de Israel. O Egito tinha torturado os filhos de Israel. Os filhos de Israel tinham sofrido quantos anos ali, sofrendo no Egito. Então o Senhor desceu com juízo para julgar o Egito. Então Deus permitiu a dureza do coração de Faraó, que já era duro por natureza. Que ele já vivia uma vida de dureza, porque quantas coisas que Faraó não fez contra o povo de Israel. Então Deus aplicou até mesmo essa dureza, para que todos soubessem quão grande é o Deus, que usa até mesmo a dureza, né? O duro de coração, com a sua soberba, para demonstrar o seu grande poder, aquilo que ele pode fazer. E ele mandou o juízo sobre o Egito, sobre a terra do Egito, aquelas 10 pragas. Êxodo 11, versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Então Moisés e Arão fizeram sinais miraculosos, maravilhas, foram sinais extraordinários diante de Faraó, mas isso não convenceu Faraó, e Faraó não deixou o povo ir, porque ele estava com o coração petrificado, coração endurecido. E tem pessoa que é assim, ele vê Deus fazendo, ele vê Deus falando, ele vê com os próprios olhos tudo quanto Deus fez, e mesmo assim continua incrédulo, continua sem crer, continua duvidando do poder de Deus, continua ainda obcecado pelo seu caminho mau. Assim era Faraó. Tudo estava acontecendo diante dos olhos dele, ele estava vendo tudo aquilo, mas tudo aquilo que ele estava vendo, para ele era como se ele não visse nada, porque ele não cria em nada daquilo que ele estava vendo. Cada vez que o Senhor mandava a praga, e ele pedia para Moisés orar para o Senhor retirar a praga, depois que retirava a praga, ele voltava no normal, e ele endurecia mais ainda, ele esquecia, porque a pessoa que tem um coração duro, ele esquece tudo o que as pessoas fazem para ele. Ele esquece até mesmo o que Deus fez para ele. Porque o coração, ele endurece de uma tal maneira que a pessoa se torna ingrato. E aí, a ingratidão toma conta daquela vida. Por quê? Está com o coração duro. Êxodo 14, versículo 4, 5 e também 8. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, mas serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que foi que fizemos, deixando ir Israel, para que não nos sirva? O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entre atrás deles. Serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e pôs-se atrás. Então, Faraó, depois de morrer os primogênitos do Egito, e até mesmo o filho de Faraó, ele expulsou o povo da terra e mandou que fosse embora, que fosse Moisés, que fosse Arão, que fosse todos os escravos hebreus, que pudessem ir embora, sumir, sair do Egito e fosse sacrificar ao Senhor seu Deus. Mas quando o povo foram, e o povo estava a caminho, como diz aqui a palavra do Senhor, o povo estava marchando afoitamente, né? Naquela alegria,
daquela vontade de ser livre, de ser liberto, e saindo apressadamente, indo em direção ao deserto. Faraó começou a refletir. E aí Satanás começou a trabalhar na sua mente. A Bíblia fala, eu endureci o coração de Faraó. Deus permitiu o diabo endurecer mais ainda o coração dele. E ele começou a pensar, foi uma loucura que eu fiz, deixar ir. Por que eu deixei eles ir? Eu não podia ter tomado essa decisão. Porque assim, irmão, a pessoa que tem o coração duro, o arrependimento dele é diminuto. Ele arrepende de araque, arrepende sem ter arrependido. Ele, na maioria das vezes, ele tem um remorso, até mesmo quando chora. Não é um arrependimento sincero, uma coisa sincera. Então ele muda de opinião. Uma hora ele está pensando uma coisa, depois ele já volta a pensar outra coisa. Por causa da dureza do seu coração, ele não mantém firme aquilo. Aquele propósito que ele pensou. Não, ele pensa uma coisa, depois ele revoga tudo aquilo de novo que ele pensou. Então o Faraó falou assim, que loucura que eu fiz, deixarem o povo. Então ele tomou a decisão. E o Senhor disse que o próprio Deus endureceu o coração dele, para que ele fosse mesmo perseguir Israel, porque Deus queria fazer uma das maiores maravilhas, espetacular, um espetáculo muito grande. O Senhor iria fazer, que era a passagem do Mar Vermelho. E para isso Deus precisava usar todo o enfurecimento de Faraó para vir contra o seu povo, para que o seu povo visse o esplendor da glória que o Senhor ia agir diante daquela passagem do Mar Vermelho. Então, muitas das vezes na nossa vida, irmãos, quando alguma pessoa endurece o seu coração e tem o seu coração na revolta, o seu coração na dureza, e muitas das vezes são usados até mesmo para nos perseguir, para por aí procurar nos atingir. Muitas das vezes, até mesmo, não é que Deus está fazendo, não é Deus que está fazendo isso, mas muitas vezes tem até a permissão de Deus para isso. Sabe por quê? Porque Deus quer nos dar uma passagem espetacular. Às vezes Deus quer fazer algo mais tremendo, extraordinário na nossa vida. Então Deus permite a perseguição para nós tomarmos a decisão de cruzar o mar. Porque se não houver perseguição, se não houver alguma barreira, se não houver alguma dificuldade, nós vamos ficar acomodados no nosso comodismo, no nosso lugar, na nossa vontade. Mas muitas das vezes, quando se vem um Faraó, quando se tem um mar pela frente, quando nós vimos que está ali entre a cruz e a espada, não tem para onde fugir, não tem como passar, não tem como correr, então é somente a providência de Deus e o grande poder de Deus se manifestando sobre a nossa vida. E isso foi o que o Senhor fez com o povo de Israel. Quando endurecido o Faraó veio, perseguindo, para matar, para assolar, para destruir Israel. Quando houve o clamor, eles clamaram. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse, por que clama? Agora não é hora de clamar, é hora de marchar. Diga ao povo que marcha. Então muitas das vezes na nossa vida, irmão, quando nós vimos um endurecimento de coração, que alguém está com um coração tão duro contra a nossa vida, alguém vem com aquela ira, com aquele ódio, com aquela raiva, não é momento de nós pararmos. É assim como o Senhor fez com o povo de Israel, marcha, nós também temos que marchar, vamos adiante. Não é porque está nos odiando, com raiva de nós, com ira de nós, que nós vamos parar e nos acomodar, não. É neste momento que o Senhor abre o Mar Vermelho e nós podemos passar. Porque Faraó furioso foi um motivo, como se fosse uma alavanca para o povo ir para frente.
para pisar as águas do mar. Às vezes nos falta coragem para ir mais adiante, às vezes não falta coragem de tomar as decisões que temos que tomar. Então, muitas das vezes, o Senhor usa o endurecimento de alguém que está com o coração duro, petrificado como pedra, para se levantar contra nossas vidas, para vir contra nós, para nós tomarmos decisão de seguir adiante e de ir à frente, porque sabemos que para trás não podemos voltar mais. E é isso que o Senhor faz. Você não pode voltar para trás, porque lá atrás está Faraó. Você não pode ir para os lados, porque está as montanhas. Mas na frente está o Mar Vermelho. Mas o Senhor diz que você tem que marchar. Você tem que ir adiante. Você tem que ir para frente. Se você quer contemplar a grande maravilha de Deus, o grande trabalhar e agir de Deus na sua vida, nesse processo que você está passando, que alguém tão duro de coração que está assim ó, contra a tua vida, é porque Deus tem um caminho aberto para ti, uma estrada nova, diferente, um rumo, um alvo para você alcançar. Então o Senhor permite. Oricalabassurica. Talvez você não entende, você fala, mas por que fulano é tão duro de coração? Por que tanta dureza? Eu não mereço isso. Que mal eu fiz para fulano ser tão duro assim comigo, para agir com tanta dureza, para me tratar dessa maneira? Mas quem sabe o Senhor faz isso para você ver as maravilhas de Deus. Para você ter certeza que o Deus que você serve, Ele ainda faz maravilha, Ele ainda faz proeza, Ele ainda faz grandes obras. Orabaxarabacandarai. A expressão coração duro ou cabeça dura refere-se a pessoas que não se arrependem de modo algum. Então Faraó foi um exemplo de pessoa que não tem arrependimento. Que não se arrepende, acontece que acontecer, aquela pessoa não se arrepende. Ele tem um coração petrificado, duro, igual pedra. Mas isso não impede de Deus atuar na sua vida. Talvez você está sofrendo com alguém que tem um coração de pedra. Você fala, essa pessoa nem parece gente, nem parece que é humano, porque é tão insensível, tem um coração tão duro. Mas é porque Deus quer te fazer crescer. Assim como o Senhor fez José crescer na terra da sua aflição. Toda aquela dureza do coração dos irmãos de José serviu para empurrar ele lá para o Egito. Para lá Deus mostrar o grandioso poder. Essa pessoa de coração duro serve para fazer você chegar mais perto de Deus. Porque tudo que essa pessoa não pode dar para você, Jesus vai dar. Tudo que essa pessoa não pode fazer por você, Jesus pode. E muitas das vezes o Senhor permite situações para nós desejarmos Deus e anelarmos por Ele. Romanos 9, versículo 14, versículo 23 e também o 24. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois Ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus, que se compadece. Alabassuri candarai. Porque diz a Escritura, para isso mesmo te levantei. Aleluia, Deus. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Logo, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Alguém dirá então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para do mesmo fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Paulo fala assim, será que há injustiça da parte de Deus? Porque ele fala assim, porque diz a Escritura, a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciada em toda a terra. Então, Deus já preparou o Faraó, mesmo com o coração duro dele, porque através dele, toda a terra ia saber o grande poder de Deus, pela dureza do coração dele. Porque Deus, irmão, ele conhece antes de nascermos. Deus já nos conhecia desde a madre. Ele sabe, a palavra de Deus fala assim que antes da palavra sair na nossa boca, o Senhor já sabia o que nós iríamos falar, por causa da sua onisciência, onipresença e onipotência. Deus, ele sabe tudo e ele pode tudo. Então ele já sabia quem seria o Faraó. Então ele usou tudo isso aí, que ele próprio já era, a dureza do seu coração, para que o nome do Senhor também fosse glorificado. Então mesmo, até mesmo os vasos de desonra, até mesmo aqueles que são incrédulos, também são para glorificar o nome do Senhor. Porque com toda dureza, por toda dureza, através de toda aquela dureza, Deus fez na vida do povo de Israel, do seu povo eleito, do seu povo amado. Então a palavra fala, o Senhor compadece de quem quer, endurece a quem quer, porque Ele tem poder de fazer. Ele dá o livre-arbítrio para todos nós, mas Ele conhece o nosso coração. Se eu quero ter um coração mau e se eu quero permanecer na maldade, Deus não vai impedir a minha maldade, não é verdade? E Ele até pode usar isso aí, para que o nome dEle seja glorificado. Porque eu penso que sou tal, eu penso que a minha dureza é isso e aquilo, e Deus vai fazer na vida de outro e glorificar o nome dele. Por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada que o formou, por que me fizeste assim? Então até mesmo os vasos que são para desonra, Deus, ele tem poder de glorificar o seu nome. Por mais que Faraó era incrédulo, duro de coração, Deus ainda glorificou o seu nome. Porque Deus, ele conhece cada um e ele sabe fazer na medida exata. Então Deus nunca perde, irmãos. Deus não perde. Deus não é perdedor. O Senhor usa até mesmo aqueles que andam na rebeldia e na incredulidade. Através da rebeldia deles e da incredulidade deles, Deus faz grandes obras na vida daqueles que temem e glorificam o seu nome, para que a glória do Senhor e o nome do Senhor possa ser manifesto. Assim como foi através da vida de Faraó. Porque com toda a ruindade de Faraó, com toda a imundícia que Faraó fazia, que ele queria ser o tal, mas ele teve que conhecer o poder do Deus dos Hebreus. Ele teve que conhecer o poder através daquelas pragas que eram enviadas ali no Egito. Então, Deus sempre mostra o seu poder. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém em vós o meu espírito, e farei que andeis por meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Então o Senhor usando Ezequiel dizendo, eu darei um coração de carne e tirarei de vós o coração de pedra. Então não há pedra que o Senhor não esmiuça a penha, porque a palavra de Deus esmiuça até as pedras. A Bíblia fala assim que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é martelo que quebra a pedra. Então o Senhor, ele tem poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Teve uma época na minha vida que eu passei por uma experiência e eu senti na minha pele o que é um coração de pedra, o que é um coração endurecido. E quando eu peguei naquela pessoa, e aquela pessoa olhou para mim e estava ali assim nas minhas mãos, parecendo uma pedra, insensível, com um sentimento tão vazio, que parece que todas aquelas palavras que falava não significavam nada, aquela pessoa não sentia nada, aquela pessoa não recebia nada, era uma pedra. Eu tive uma experiência. O que é uma pessoa petrificada? É terrível. Você pode falar, você pode chorar na frente da pessoa, você pode demonstrar que você ama a pessoa, você pode demonstrar que falar de Deus, você pode, que aquela pessoa não sente nada. Sabe que eu não senti nada? É uma pedra. Uma pedra. E quando a pessoa está assim petrificada, não adianta falar. Palavras para uma pedra, bate nela e volta, bate nela e volta, bate nela e volta. Palavras não vai transformar uma pedra. É como o diabo falou para Jesus, transforma essa pedra em pão. Porque pedra, quando está petrificado, uma pessoa quando está com coração de pedra, ele não crê em nada, em ninguém. Você pode falar, pode mostrar toda a verdade, pode abrir o mapa, esclarecer tudo, que a pessoa não vai dar mínima. Porque o coração está tão duro, que ele não recebe nada. Mas Ezequiel profetizou que o Senhor disse, eu tirarei o coração de pedra. Quer dizer, o Senhor iria fazer uma cirurgia, um transplante, tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. Agora imagine, coloca um coração de pedra e um coração de carne e vê qual a diferença. Da carne para pedra, da carne para pedra. A carne é sensível, ela sente, ela tem vida. A pedra é morta. Então muitas pessoas que são como uma pedra, duro de coração, muitas das vezes é porque eles já morreram todo o seu sentimento, já morreram ali toda a sua fé, toda a sua esperança. Então fica aquele coração petrificado. Mas Jesus, ele tem poder de fazer esse transplante. Ele tem poder de colocar um coração de carne, um coração que novamente possa ter sentimento, um coração que novamente possa sentir a dor do próximo, que novamente possa sentir o amor, o afeto, a união, a comunhão. Quantas pessoas vão se petrificando ao passo da vida, porque vão recebendo tantos golpes, tantos golpes, tantos golpes, tantos golpes, e a pessoa vai se tornando dura.
Porque muitas das vezes está cansado de tanto ser bom, de tanto ajudar, de tanto fazer, de tanto ter amor e misericórdia. E de repente, ele começa a se endurecer. Porque as pessoas são duras com ele também. Porque não recebe nada mole de ninguém. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei como está o teu coração. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei se seu coração está duro ou se seu coração está mole. Eu não sei o que tem magoado tanto você, que tem te feito incrédulo, que tem muitas das vezes endurecido o seu coração. Talvez você já foi tão rejeitado, tão criticado, tão abandonado, que você se tornou insensível. Mas o Senhor pode fazer um transplante. Existe alguém que pode mudar essa situação. Existe alguém que pode tirar toda essa dureza e colocar aí dentro de você um coração que pulsa, um coração que bate para a vida, um coração que ama, um coração que sente. Oh, shake, ai, tomai, daí. Leva surireira, serecai. Deuteronômio 15, versículo 7. Quando no meio de ti houver algum pobre entre teus irmãos, em qualquer da tua cidade, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, e nem fechará a tua mão a teu irmão pobre. Antes, lhes abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Então Moisés dizia, pelo Senhor, que quando houvesse irmãos pobres no meio deles, que precisasse, que necessitasse, que eles não endurecessem o coração, mas que eles abrissem as mãos para ajudar. Tem pessoas que ele foi tão enganado, tem pessoas que ele foi assim, tão trapaceado, que ele endureceu, que ele não quer fazer favor para ninguém, que ele não quer ajudar mais ninguém, porque o coração dele endureceu, porque muitas das vezes ele fez e se deu mal. Mas eu não sei como está seu coração. Se por aí alguém, não soube valorizar a sua ajuda, valorizar o seu cuidado, valorizar o seu esforço, valorizar aquilo que você fez, mas nem por isso você vai deixar de fazer. Não é por isso que você vai perder o amor que Deus deu e que Deus colocou no seu coração. Não é isso que vai fazer endurecer o seu coração para você ficar insensível com a dor do seu próximo, com a necessidade do seu próximo, por causa de algumas pessoas que não souberam te compreender. É o que Moisés dizia para os filhos de Israel, para eles poderem ajudar uns aos outros. Porque por mais que você faça e não seja reconhecido, por mais que você faça e não seja valorizado, mas o Senhor é aquele que Ele pode fazer muito mais na tua vida, porque a Bíblia fala assim, aquele que dá aos pobres empresta para Deus. Então muitas das vezes você está fazendo, você não vai receber da pessoa nunca, mas de Deus nunca você vai perder. Tudo aquilo que você fez, que você faz, sempre você vai receber, porque Deus sempre tem muito mais Deus tem para fazer e Deus pode fazer na tua vida. Deuteronômio 2, versículo 30 e 33. Seom, rei de Hesbom, porém não nos quis deixar passar por sua terra, pois o Senhor, o seu Deus, endureceu o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração, a fim de entregá-lo nas mãos, como hoje se vê. O Senhor me disse, vê
comecei a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Agora começa a conquistá-la, para que herdes a sua terra. Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, ao combate em Jaza. O Senhor nosso Deus entregou a nós, e nós o derrotamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Então Moisés disse que Seom, rei de Hesbom, não quis dar passagem para o povo de Israel. Havia muita maldade no coração do rei de Hesbom, Seom, rei de Hesbom. Seom, rei de Hesbom. E Deus usou essa dureza, esse coração obstinado, para que ele endurecesse mesmo e que fosse guerrear contra Israel, e Israel tomasse todas as suas terras e vencesse aquela batalha e possuísse toda aquela terra, tudo o que eles tinham. Então o Senhor permitiu que, através do endurecimento do coração dele, a obstinação que aquele rei tinha, Israel prevalecesse, vencesse a guerra e ainda dominasse todo o seu território. Então, muitas das vezes na nossa vida, irmãos, Deus quer nos dar território. Muitas vezes na nossa vida, Deus quer nos dar algo mais amplo. Como a palavra do Senhor diz, amplia o lugar da sua tenda. Então, muitas das vezes, o Senhor quer fazer algo mais grande, mais maior na nossa vida, mais espaçoso. Então, o que faz? Acontece que se levanta os obstinados de coração, os duros de coração, que muitas das vezes vêm contra nós, guerreiam contra nós, pelejam contra nossas vidas. E nós vencemos essas batalhas e tomamos posse do território. Então, quantas batalhas você tem batalhado e quantas posses o Senhor tem te dado, quantas coisas você tem conquistado através da sua fé. Então, se alguém está endurecido contra você, se alguém vem freneticamente contra a tua vida, querendo guerrear contra você, este é o momento de você crescer, este é o momento de você edificar, este é o momento de você poder ter um lugar maior, mais amplo. Quer dizer, o Senhor quer colocar algo mais nas tuas mãos. Então não te detenhas. Assim como o povo de Israel, cada luta, cada batalha que eles enfrentavam, maior território eles alcançavam, maior e mais grandes eles se tornaram, mas eles podiam ver o quanto o Senhor pelejava por eles. Eu quero dizer para você que é no meio da batalha, é no meio do confronto, da luta, que você vai ver como Deus peleja por você, como Deus te ama, como Deus cuida de você, como Deus vela pelos teus, como Deus mostra o seu favor, a sua graça. Então não tenhas medo. Orabashuri abagai. Arakai choreha sekeva nebria. Irevanahai som menegai sharai. Josué capítulo 11, versículo 18 a 23. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos os seus reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeon. Por meio de guerra os tomaram. Todas, pois, o Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para sair à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não encontrasse piedade alguma, mas fosse exterminado como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e exterminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com a sua cidade. Não ficou de resto nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate, em Asdod. Assim tomou Josué toda essa terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões,
conforme as suas tribos. Então a terra repousou da guerra. Eles alcançaram a terra prometida, mas eles só poderiam habitar a terra prometida se eles colocassem em destruição os moradores daquelas terras. E a Bíblia fala que o Senhor entregou na mão de Josué todos aqueles reis, todos aqueles povos, e eles foram para a guerra, lutaram para conquistar a terra. Você jamais vai conseguir alguma coisa com os braços encruzados, nanando, neném, balançando na rede, Se você quer conquistar, você tem que batalhar. Você tem que levantar a espada, se revestir de força, de autoridade, de poder de Deus, e não temer as afrontas do inimigo, não temer ao combate, não temer aos desafios, porque nesta vida são muitos desafios, nessa vida são muitas batalhas, e muitas das vezes somos tomados por cada tipo de confronto, que muitas das vezes nós pensamos: Senhor, este é o meu fim, Senhor, não tem como eu vencer. Oh, recalabás, não tem como, mas o Senhor é aquele rabassuricanda lá, que pode fazer, é só o Senhor que pode entrar com providência na vida do seu povo. Não adianta Satanás tentar lutar da maneira que ele quiser, porque poderoso é Deus, mas nunca você vai conseguir nada fácil, nunca você vai conseguir de graça, nunca você vai conseguir assim, ó, pega e leva. Você sabe que você tem que enfrentar, que você tem que batalhar, que você tem que se esforçar, que você tem que dar o seu tudo para conseguir romper todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Imagine Josué, ele tinha muita peleja pela frente, ele tinha muitas guerras, e o Senhor usava o endurecimento do coração dos reis, do rei de Seom, de Hesbom, todos aqueles reis que vinham com o coração duro, perverso, para atacar o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, para atingir o povo de Deus. Mas ele não se detinha. Eles estavam na sua posição. Eles estavam preparados para aquilo que tivesse que enfrentar. Você às vezes vai deparar com momentos e situações que você vai encontrar um coração duro, que vai colocar resistência para resistir tudo que você fala, todo o seu esforço. Mas quando isso acontecer, saiba que algo Deus quer te ensinar, algo Deus quer fazer na tua vida. Toda a dureza daqueles reis fizeram com que eles caíssem no campo de batalha. Israel levantasse a bandeira da vitória e o exército gritasse no nome do Senhor dos Exércitos. Então, se tem dureza, se tem resistência do inimigo, e você diz: fulano é duro demais, o coração é duro, é petrificado, aguarda. Oracalamai, vai rodeando a cidade,
vai ouvindo a voz de Deus, vai obedecendo ao Senhor, vai fazendo o que Ele manda. Lamai, aste, calabai. No momento certo, essas muralhas têm que cair, vai cair essas muralhas. Não há pedra que não fique, que não seja derribada. E o Senhor diz que até mesmo das pedras Ele pode suscitar filhos, Abraão. Então não tem pedra que o Senhor não esmiuça. Erecalamas, aracalamasuri calamai, derevai. Às vezes você encontra uma parada dura, uma boca quente, que você fala: essa só Deus para me livrar. Essa pessoa é ruim demais, essa pessoa é insensível demais, é duro demais. Mas é porque Deus quer trabalhar em você. Deus está modelando você. Deus está lapidando a sua vida. Chacalamai. Para que você possa ter uma experiência nova com Deus. E você possa crer e receber de Deus. Alabassurianda. Não há demônios que possam impedir o agir de Deus. Não há Satanás que possa impedir as mãos de Deus de estender sobre a sua vida. Alabassuricano. Coisa mais difícil, irmão, é mexer com gente duro, com pessoa petrificada, com pessoa que não tem sentimento, com pessoa que não importa com choro nem com lágrima, com pessoa que não tem o que lhe comove. Mas se você não pode comover com palavras, comova com oração, com jejum, mesmo com a boca fechada, mas a boca no pó. E a Bíblia fala: talvez assim haja esperança. Ore calamai, chore mais, xerabalás, xirialabaias. 2 Crônica 30, versículo 8 a 9. Não endureçais a vossa serviço como vossos pais. Submetei-vos ao Senhor e vinde ao santuário que Ele consagrou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Se vós converterdes ao Senhor, então vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativos, e voltarão a essa terra, pois o Senhor, o vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Se vós converterdes ao Senhor, então vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativo, e voltarão a esta terra, pois o Senhor, o vosso Deus, é piedoso, misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se vos voltares a Ele. Então Ezequias, celebrando a Páscoa do Senhor e falando para que o povo não endurecesse o coração para Deus, para que o povo se quebrantasse diante de Deus e voltasse ao Senhor, deixasse os seus maus caminhos, se convertesse ao Senhor, para que pudesse afastar o furor da ira do Senhor. Quantas pessoas que têm endurecido o seu coração para Deus, endurecido a serviço. E ainda Ezequias fala como os pais endureceram no deserto e morreram prostrados no deserto. Porque endureceram, eles viram as maravilhas que foram feitas no Egito, viram as maravilhas no Mar Vermelho, viram as maravilhas no deserto, mas ainda murmuravam, ainda tentavam a Deus, ainda eram incrédulos à vontade de Deus. Quanta pessoa, irmãos, que ele vive, né, na casa de Deus,
diz que é cristão, mas tem um coração duro, endurecido, e ele nunca crê, ele não acredita, ele não confia, ele não tem confiança nas coisas de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Porque tem pessoa que fala assim, mas por que Deus usa fulano, não usa aquele? Porque tem pessoa que ele consegue ser sensível à voz de Deus. Tem pessoa que ele dá crédito, não precisa Deus ficar falando 2, 3, 4, 5, 10 vezes para fazer uma coisa, né? Deus falou, ele vai e faz. Agora tem outro que Deus fala, usa vaso, usa outro, fala pela palavra, fala em sonho, fala, e ele nunca ouve e nunca dá crédito. Então é muita dureza de coração, né? A Bíblia fala que Cornélio era um homem que fazia esmolas e fazia oração. E apareceu um anjo para ele e mandou que fosse chamar Pedro, né? Fosse buscar Pedro, para Pedro falar as palavras. E ele ouviu e mandou buscar Pedro. E reuniu toda a sua família para poder ouvir as palavras de Pedro. E Pedro estava lá em oração e em jejum. Quando ele subiu ao terraço, o Senhor deu a visão para ele. E ele viu a visão, né? Viu. O Senhor falou assim para ele, mata e come. Ele debatendo com Deus e falou, não, Senhor, eu nunca comi coisa alguma imunda. Aí recolheu a visão. Depois de novo, ele viu de novo a visão. E o Senhor falou para ele, mata e come. E ele temando com Deus, não, Senhor, eu nunca comi isso. E o Senhor disse, não faça tu comum, imundo, aquilo que eu purifiquei. Aí o Senhor falou para ele que era para ele ir, que tinha alguém que estava esperando ele e que era para ele ir falar as palavras que o Senhor mandou. Mas precisou o Senhor falar, repetir novamente, falar, não faça comum, imundo, aquilo que eu purifiquei. E ele, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Porque assim, tem pessoa que ele acha que porque ele já é um crente velho, já tem muito tempo de crente, né? Ele não acredita. Mesmo Deus falando, ele está falando que não. Deus está falando, ele está falando que não. E Cornélio, o Senhor falou uma vez só, manda ir lá. Ele falou uma vez, ele já obedeceu. Enquanto que Pedro, o Senhor teve que ficar falando e ficar dando a visão. E ele ainda querendo debater com Deus. Porque tem pessoa que é assim. O coração dele é duro. Mesmo Deus falando com ele mesmo, ele não acredita. Ele não crê. Aí tem pessoa que fala, por que fulano, né, nem serve a Deus, vai na igreja uma vez e já recebe a bênção. Por quê? Porque creu. Acreditou. O Senhor falou, ele tomou posse. E muitas das vezes aquele que está ali tanto tempo na igreja não recebe. Por quê? Não acredita. O Senhor fala, ele pensa assim, por aí, a pessoa falou de si mesmo, né? Ou se equivocou, talvez não seja Deus. Então, não crê. É duro de coração, acaba não recebendo. Segunda Crônica 36, versículo 12 a 16. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. Endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes do sacerdote e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo as abominações do gentil e contaminando o templo do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhe sua palavra sem cessar, por meio dos mensageiros, porque se compadeceu de seu povo, da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram de seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Então, o
povo de Judá e de Jerusalém. Eles não ouviram, não deram crédito, né? E não obedeceram à voz de Jeremias, até maltratou Jeremias. Por mais que Jeremias profetizou, falou, os profetas, eles zombaram, escarneceram e não deram ouvido, não deram crédito. Até mesmo colocaram Jeremias no calabouço, né? Bateram em Jeremias. Então, por causa da dureza do coração deles, eles foram levados em cativeiro. Foi destruído Jerusalém, Judá, toda Judá. Por quê? Por causa da obstinação do coração, da rebeldia. E o rei Zedequias chegou a se levantar contra o próprio Nabucodonosor, que se ele tivesse se rendido a Nabucodonosor, como Jeremias disse, e tivesse aceitado, ele não teria morrido. Mas ele se rebeliou, né? Ele rejeitou a palavra do Senhor e acabou pagando com a sua própria vida. Então tem pessoas que ele rejeita, né? Pode falar, que não vai dar crédito. Eles não creram. Jeremias foi, madrugou falando, anunciando, profetizando, e nada deles crê. Jó capítulo 9, versículo 4. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Então, aquele que endurece o coração, ele não tem paz. Ele não tem paz. Porque o coração dele, endurecido, rouba a sua paz. O coração dele, quando se endurece, faz ficar negro, faz ficar obscuro, e ele não tem paz. Um coração duro, ele não tem paz dentro dele. Salmo 81, versículo 11 a 14. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então o Senhor disse: Israel não me ouviu, Israel não me quis, não deu ouvido à minha voz. Se Israel tivesse aceitado a minha voz, eu teria o livrado dos seus inimigos. Ele teria abatido aos seus inimigos. Mas Israel virou as costas para mim. Então é isso que o diabo faz. A pessoa endureceu o coração para virar as costas para Deus, para que ele não seja beneficiado pelo Senhor. Porque o Senhor está disposto a ajudar. O Senhor está disposto a fazer. Mas a pessoa endurece o coração e não aceita o agir de Deus, não aceita a vontade de Deus, não aceita Deus, não quer Deus, nega a vontade de Deus, nega o Senhor, rejeita Deus e depois acaba sofrendo. Salmo 95, versículo 8. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo ingrato de coração e não conheceu os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então o Senhor disse: não seja como o povo que foi ali em Meribá, que provocaram a tentação ao Senhor, né? Que endureceram o coração contra Deus, e o Senhor prometeu que eles não entrariam no seu lugar santo, não entraria no seu descanso. Por quê? Porque se rebeliaram contra Deus, endureceram o coração. Eles falavam: nós não queremos esse pão vil,
Nós não queremos essas coisas vis. E eles tinham saudade dos alhos, dos pepinos, lá do Egito, da carne que comiam, né? Como que se comesse carne? Porque escravo, já viu carne, tá comendo, escravo tá comendo carne. Lá eles comiam uma comida como lavagem, mas eles tinham saudade daquilo e desprezava o maná que o Senhor enviava do céu. Então aquele que é duro de coração, ele despreza as coisas que o Senhor dá, ele despreza as bênçãos de Deus e tem saudade das coisas do mundo, das coisas erradas, das coisas que praticava antes. E o Senhor falou: eu jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Então, não provoque a ira do Senhor. Não fique com o pé atrás. Não endureça o coração para o Senhor. Provérbios 21:29. O homem ímpio mostra arrogância no seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, o duro de coração, o homem ímpio, ele é arrogante. Arrogante. Acha que não precisa de ninguém. Acha que pode viver sozinho. Acha que pode tudo. Acha que é o tal. Acha que é o encantador, a encantadora. A Miss. O tal. Quanta arrogância. Quando nós devemos reconhecer, irmãos, que nós precisamos de Deus. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Reconhecer que necessitamos da misericórdia do Senhor continuamente na nossa vida. Provérbios 28:14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. É bem-aventurado quem teme, quem conhece ao Senhor, quem é fiel a Deus. Mas aquele que endurece, ele vai cair no precipício. Ele vai cair no mal, assim como o faraó se precipitou no Mar Vermelho. Todo o seu exército. Então não endureça o coração. Provérbios 29:1. Quem insiste no erro, depois de repreendido muitas vezes, será destruído sem que haja cura. Então quem endurece a serviço será destruído. Destruído sem que haja cura. Haverá repentina destruição. Então Deus fala, a pessoa endurece. Deus fala, a pessoa endurece. Deus fala, a pessoa endurece. Então a palavra de Deus fala que haverá repentina destruição. Por causa do endurecimento do coração. Vai acabar sendo prejudicado e caindo no abismo. Jeremias 7:26. Contudo não me deste ouvido, não inclinaste os vossos ouvidos, mas endureceste a vossa cerviz, e fizeste pior do que os vossos pais. É que nem Roboão. Roboão, ele disse assim: se meu pai Salomão agravou a vida de vocês, eu vou fazer pior. Se meu pai vos feriu com açoite, eu vou vos ferir com escorpiões. Porque Roboão queria mostrar mais severidade, mais dureza. Então a palavra de Deus fala: os vossos ouvidos, mas endureceste a vossa cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Então aquele que faz pior
vai receber pior também. Porque tem pessoa que ele fala assim, fulano foi mole, você achou moleza lá, mas eu vou ser mais duro ainda, mais cruel ainda. É como aquela pessoa que fala, meu Deus, eu pensava que fulano era ruim, mas esse ganha de letra, porque é pior ainda, é muito mais duro ainda de coração. Isaías 63:17. Porque o Senhor nos faz desviar dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração, para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da sua herança. Então Isaías pedindo para que o Senhor abrandasse o coração do povo e tirasse a dureza, para que o coração do povo não fosse tão endurecido, mas que eles pudessem receber uma transformação, para que deixasse de ter um coração tão petrificado. Marcos 6, 51 e 52. Então subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Então o coração dos discípulos estava endurecido. E mesmo estando ali com Jesus, não compreendia o milagre dos pães, não compreendia aquilo, parece que não tinha sentido o que aconteceu. Eles estavam como que com os olhos vedados, com o coração endurecido, e não compreendiam as próprias palavras que o próprio mestre dizia. Então, irmão, tem momento na nossa vida que nós estamos numa situação como os discípulos. Os discípulos não compreendiam. Jesus falava, mas parece que aquilo que Jesus estava falando, eles não conseguiam captar, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam decifrar o que era. Assim somos nós. Tem momento que nós falamos, Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não consigo tirar lição nenhuma disso. Senhor, meu coração está endurecendo, porque essa situação está me trazendo revolta. E os discípulos estavam com o coração endurecido. Então não é porque nós estamos servindo a Deus que não precisamos de uma transformação no nosso coração. Porque muitas das vezes nós servindo a Deus, mesmo assim nós ainda estamos endurecidos. Mesmo assim nós ainda não somos capazes de compreender nada. Mesmo assim nós não somos capazes de compreender o que o Senhor quer fazer, qual o sentido de tudo isso. Muitas das vezes nosso coração se endurece tanto que é necessário ser quebrado pelo poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela vem batendo e quebrando toda essa pedra, porque a palavra não volta para si vazia, sem fazer aquilo pela qual ela foi enviada. E o Senhor envia o poder da sua palavra para quebrar a dureza do nosso coração. Porque quantas das vezes nós estamos insensíveis, quantas das vezes nós nos endurecemos no nosso eu, no nosso egoísmo, na nossa incredulidade, no nosso pensamento, na nossa vontade. E é necessária a palavra de Deus que entra e quebra toda essa pedra e faz um transplante no nosso coração e faz uma mudança em nós. Quantas pessoas que falam, minha natureza é assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou duro mesmo de coração, olha, quando eu me endureço, não tem o que me amolece. Amolece sim,
Porque a palavra de Deus fala que diante de Deus nós somos como cera derretida. Diante do Senhor nós derretemos. Toda pedra vira cera derretida. Urecalamai. Será que seu coração está duro? Você não consegue perdoar? Você não consegue amar? Você não consegue passar por cima disso? Derrete esse coração. Derrete na presença do Senhor. Calamai. Eremi hacho que menderebadas. Elevandare hashuiri mi efase kebelai cho. Tem uma pessoa que você falou, eu precisava dessa palavra, Senhor. Porque só tu sabe como meu coração está, calavassurianda. Ele vai alavia na rassuria labai. Ele acherecandaraia. Marcos 6. Foi aonde nós lemos. João 12, versículo 37, 40 a 43. Apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulso da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus, por mais que ele realizou tantos sinais diante deles, ainda o coração deles estava duro. E até algumas das autoridades criam em Jesus, mas não confessavam, porque preferia estar ali na sinagoga do que crer em Jesus e ser expulso da sinagoga. Então tem pessoas que preferem mais ficar em tal lugar ou receber tal coisa do que realmente estar com Jesus. Realmente demonstrar que creu nele, que acreditou nele, que confiou na palavra dele. Porque tem pessoa que não quer abrir mão daquilo que ele tem para servir a Jesus. A palavra tocou no seu coração, mas ele não é capaz de deixar, de renunciar para servir a Deus. Ezequiel 3, versículos 7 a 9. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvido, porque não me querem dar ouvido, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Fiz, porém, duro o seu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a perdeneira. Não os tema, nem se assombre com o seu semblante, embora sejam nação rebelde. Então o Senhor falando para Ezequiel que Israel era rebelde, era duro de coração e não ia ouvir, mas era para ele falar. Porque o Senhor, assim como Israel era duro, rebelde, obstinado de coração, o Senhor fez com que Ezequiel se parasse diante de Israel e se tornasse, como diz a palavra aqui, fiz o teu rosto contra o rosto deles, duro, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a perdeneira. Não os tema. Quer dizer, o Senhor disse, se eles têm um coração duro, eu vou te dar uma força para você ter essa dureza. Não
dureza de incredulidade, mas dureza de resistência. Para você, Ezequiel, resistir a eles, a sua testa será forte, né? Como diz aqui, o teu rosto será forte e a tua testa contra a testa deles, como diamante, você terá força para resistir à dureza deles. Então o Senhor levantou Ezequiel para profetizar um povo duro de coração, e o Senhor lhe deu força para que ele fosse como um diamante duro, para que ele resistisse à dureza do coração de Israel. Versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Vinha os do exílio, que moravam em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e por 7 dias assentei-me ali no meio deles, atônito. Então Ezequiel se foi andando e profetizando. Chegou no meio deles, sentou e ficou ali 7 dias, atônito, porque o Senhor tinha feito como um diamante resistente diante deles, diante da dureza de Israel. Então você, que é um vaso, que é um instrumento na mão de Deus, o Senhor te dá resistência para você resistir à dureza dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não aceitam a palavra do Senhor. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu vos darei um coração novo, porém em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observei. Romanos capítulo 11, versículo 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Então a Bíblia fala assim, que Jesus veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Então Deus permitiu o endurecimento em Israel, para que eles não crescem, para que a porta da graça fosse aberta a nós, os gentios, para que nós pudéssemos receber essa tão grande e poderosa salvação. Romanos 11, 25 e 28. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçoso, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude do gentio tenha chegado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, por um tempo, o Senhor deixou eles no endurecimento, porque eles rejeitaram Jesus. Mas vai haver o dia em que eles vão reconhecer o Messias, e aí virá a salvação para Israel. Então, Deus tem um momento certo de trabalhar com aquele que é endurecido, que tem o coração lacrado. Deus tem a chave que abre até o coração de pedra. Hebreus capítulo 3, versículo 13 a 15. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então, Paulo fala, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração, abra seu coração para Deus. Chega de dureza, chega de ser insensível à
voz do Senhor. A Bíblia fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então dá crédito, ouça, né? Não rejeita a voz do Senhor, nosso Deus. Não deixa de dar crédito ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe a meditação da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Eu quero orar por você. Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, te dou graças, Senhor, por este momento, Pai, poder falar a Tua palavra, Senhor. Senhor, vá ao encontro àquele que está necessitado. Senhor, eu não tenho poder para fazer nada, mas o Senhor tem poder para fazer tudo. O Senhor pode curar, o Senhor pode livrar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode transformar. O Senhor pode entrar no lar, na casa, na família. O Senhor pode fazer nesta vida, alabaçura e canta, visitar o de perto, de longe. O Senhor pode suprir a necessidade. O Senhor pode desfazer os laços malignos, as setas malignas, opressões, perturbações. Senhor, visita esta pessoa, Pai, que foi tocado pelo poder da Sua palavra, Senhor. Que ela possa receber de Ti, calabassuricando. Senhor, estende a Tua mão e confirma a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está impaciente, você está assim desesperado, você não consegue esperar, você está impaciente, porque você não vê a hora que isso chega, que isso aconteça, e você está assim até passando mal. E o Senhor está tocando a alabaçuriana. O Senhor diz a alabaçuriana, alamanai, não temas, crê, alabaçai, que o Senhor, Ele é providência. Para você ter certeza que o Senhor está falando contigo. O Senhor fala assim, que quando tu voltaste do trabalho, tu passou lá na casa da sua mãe, e tu falou assim para sua mãe: mãe, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou embora. E o Senhor diz, alabaçuriana, alamassuricanda, arabastericanda, aramanai, aquieta o teu coração e espera, porque o Senhor fará maravilha na tua vida, alabaçuriana. Receba do Senhor o calabás. Alabaia, xuricanda, aramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa mudar, porque você está agindo de uma forma muito errada. Você tem mostrado muita dureza. O seu coração tem se tornado duro. E muitas das vezes você tem até rejeitado aquilo que o Senhor tem falado. E muitas das vezes você não quer nem escutar, não quer nem ouvir. Mas o Senhor diz para ti, calabasuriana, namanai, alai chorecai. O Senhor te dá a oportunidade de refazer. O Senhor te dá uma nova chance para você fazer da maneira certa. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando tu tiraste aquela aliança, alabaçura e calamanai, tu falou assim: Senhor, eu não quero nunca mais. E o Senhor é calamanai, Ele é Deus que fará uma grande obra na sua vida, alabaçura e calamanai. O Senhor diz: abra o teu coração e deixa o Senhor fazer, porque o Senhor vai realizar um grande mistério de Calabá. O Senhor me revela uma pessoa que você sente como tivesse algo em cima das suas costas, porque tem dia assim que dói, mas dói de uma tal maneira que parece que tem um peso nas suas costas. É uma dor tão imensa. Muitas vezes você toma até comprimido. Muitas vezes você fica até impossibilitado de sair de dentro de casa, porque a dor é muito grande. Alabaçura e calamanai, alabaxora cai. E Satanás tem colocado na tua mente que você vai ficar paralítico. E você está no desespero, porque o que você está passando não é fácil. Mas o Senhor em Calamanai, Ele está tocando na sua coluna. Alamanai, Assuri Calamanai.
E o Senhor está te dando um grande livramento. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabassuri calamanai, o seu tio Joaquim, alabassurianda alamanai, ele mandou perguntar como você está, alamanai. E quando essa pessoa chegou na sua casa, alabassurianda, você ficou até com vergonha de receber. Alabassore calamai. O Senhor diz, alabassere cai, que Ele vai fazer um reboliço na tua vida. E tu vai ver como Ele é grande e o que Ele pode fazer. Alabassure camará. O Senhor me revela uma pessoa que você tem lutado para ser diferente. Porque você acha que você tem sido muito bobo, você acha que você tem sido muito mole, você acha que você é tolo demais porque você tem um coração muito sensível. Mas o Senhor diz que conhece, alamassuri alamar, o seu interior. E o Senhor diz, alabashuri calamanai, não importa o que outros falam, importa o que o Senhor conhece de ti. E o Senhor de Calamanai diz para ti, levanta a cabeça, porque todo o seu sofrimento tem uma recompensa. E para tu saber que o Senhor está falando contigo, Alamanai, tu falaste assim, Senhor, será que só eu não mereço ser feliz? Passo a minha vida inteira fazendo para os outros e só recebo ingratidão. E te deu vontade de abrir a porta, de sair correndo. Você olhou para o caminho. E depois quando você olhou para trás e você viu aquela criança, você viu que não poderia ir embora. Alabassuri calamanai, o Senhor diz, alabassurianda, aquieta o teu coração. Eu sei a tua necessidade, a tua dor, calabassurianda. Erecalabaia. Eu sei como tu tens sofrido e tu tens chorado. Rabai, choi kamala. Sei a tua vida de angústia, de amargura, rebassorecai. Mas digo para ti, eu sou o que sou. Alai chorecai. Te humilha diante a minha face, creia. Porque tudo é possível aquele que crê. Receba da parte do Senhor, Ebalabachurianda. O Senhor me revela uma pessoa que quando você saiu de casa, você encontrou uma pessoa no caminho. E essa pessoa te provocou de tal maneira que você ficou numa irritação muito grande. O dia parece que se acabou. Parece que tudo estava ruim para você. E a partir daí, você pegou uma ira muito grande dentro do coração. E o Senhor diz, alabassurianda alamanai, que o Senhor vai fazer uma mudança muito grande na sua vida. O Senhor tem providência no meio dos teus. O Senhor tem providência no seu trabalho. O Senhor tem providência na sua vida sentimental. Mas o Senhor fala para você descer na humilhação e buscar a face de Deus. Porque Deus quer renovar a tua força espiritual. E para você saber que o Senhor fala contigo, a Maria Vitória. Alabassuri calamanai, suricandaramanai. Ela te deu um abraço tão gostoso que você chorou. Erega chorecai. Erebarahai mihas. Ela tu irime deba navia navia sévia narabacheira bagai. Receba de Deus a lavassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você está empregado. Você está bem no seu trabalho. Mas as provocações lá é tanta que você tem vontade de abandonar o seu serviço. Você tem vontade de sumir. Porque é muita inveja, muita provocação. E o Senhor diz para ti, não temas,
O Senhor vai remover as pedras do seu caminho, e vai entregar a vitória nas tuas mãos. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando tu entraste lá naquele setor e apagou a luz, você ficou assustada. O Senhor diz para ti, Calabasuriana, não tema, porque o Senhor vai te honrar e vai mostrar que Ele é Deus e que Ele faz. O Senhor me revela uma pessoa que você trabalha fazendo costura. E por esses dias você passou uma provação muito grande, uma costura que você fez. E essa pessoa que endureceu o coração te falou tantas coisas que te deixou por terra. O Senhor diz para ti, levanta a cabeça, porque vou eu te honrar e vou abençoar o seu trabalho. O Senhor diz que vai abrir portas e vai prover toda a sua necessidade. Receba do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuriana, naquele mesmo dia, Alabassuriana, Alamanai, alguém chegou para você e falou para você, tá vendo? Eu não te falei que era assim? Você não quis me ouvir? Toma, bem feito. O Senhor fala, creia, Alabassuriana, porque o Senhor é Deus para fazer de calamar. Nemanahai, xerebai, huricanda, Alabassorecai. O Senhor me revela um estudante que você está passando uma dificuldade muito grande com uma certa matéria e você está enroscado naquilo. E o Senhor diz que vai abrir o teu entendimento, que é para você lutar, que é para você se esforçar, que é para você estudar e dar o seu melhor, porque o Senhor vai te honrar. E o Senhor diz para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuriana, você depende desse estudo, porque a porta que você quer entrar depende desse estudo. Alabassuriana, recebe do Senhor e Calabá. O Senhor é Deus e Ele pode fazer muito mais. Alabaxeira bacana, Aramanahassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente os seus olhos, parece que tem areia. Muitas das vezes ele parece que tem areia nas vistas e aquilo dói, arde, escorre água. O Senhor está entrando com libertação e o Senhor diz para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassuriana, esses dias você sonhou com alguém que chegava para você e falava algo muito grave para você. E você ficava tão triste que você passou aquele dia todo chateado com aquele sonho, que aquela tristeza que você amanheceu, você passou o dia naquela tristeza por causa daquela chateação. Receba do Senhor, em nome de Jesus, a libertação para tuas vistas. O Senhor me revela uma pessoa que você sente a sua boca seca. Você toma água a noite inteira, você levanta para tomar água e sua boca está seca, aquele mal-estar. O Senhor está tocando o teu sangue e o Senhor está te dando uma grande libertação. Receba da parte do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esse dia, Alabassuriana, quando tu levantaste de madrugada, tu revoltaste e tu falou assim, então por que não morre logo? Poderia morrer logo, leva uma vida desgraçada desta. Aleluia, Jesus. O Senhor é Deus que pode fazer, Ele pode te dar a libertação. O Senhor me revela uma pessoa, você pegou uma birra do seu cabelo, porque tem alguém que não pode te ver, que fica tocando no teu cabelo e que fica falando e que fica pegando o seu cabelo, e você pegou um ódio, uma raiva, um nervosismo, que a tua vontade é de cortar tudo. Você pegou uma birra e o Senhor está repreendendo esse laço maligno. O Senhor está repreendendo esse espírito de inveja. Receba da parte do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um aperto no coração. Há dias que você amanhece com aquele sentimento, parece que o coração está apertado, você sente aquela angústia, parece que vai acontecer algo ruim, parece que algo ruim vai passar.
e aquela coisa horrível, o Senhor está quebrando este laço e o Senhor está entrando com libertação. O Senhor me revela uma pessoa que você, dentro da sua casa, você olhou para o céu e você clamou a Deus e você falou: Deus, se o Senhor existe e se o Senhor é na minha vida, me tira deste lugar, eu não suporto mais viver nesta casa. E o Senhor está abrindo uma porta para ti. Recebe a labassurianda, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. A labassurianda, lamanai. Naquele mesmo dia, houve uma briga horrível entre os vizinhos. A labassurianda, lamanai. E você ficou até com medo de sair de dentro de casa. Recebe do Senhor a labassurianda. A labaxeira vacai. O Senhor me revela uma pessoa que alguém jurou um filho seu de morte. A labassurianda. E você está buscando a Deus, que você está temendo muito, porque teu filho tem se envolvido com más companhia. Alabassurianda, lamanai. E você já tem chorado tanto, tem clamado tanto, mas o Senhor diz: continua clamando e continua orando, porque o Senhor vai dar o escape e a libertação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O seu filho chegou a mostrar mensagem no celular para ti. Você viu a mensagem. Alabassurianda, receba do Senhor. Alabassurianda, lamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você está lutando com uma dívida no banco e já faz tempo e você não consegue os juros e você está passando tanta coisa difícil. O Senhor diz que vai abrir uma porta e vai te dar uma grande vitória. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você fez um propósito com o Senhor. E você diz: Senhor, eu tenho sofrido tanto nesta área que eu quero abençoar a tua obra e eu quero ser dizimista na tua casa. E o Senhor ouviu o teu gemido e o teu voto, e o Senhor vai confirmar a vitória. Receba do Senhor. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você sente um esquecimento muito grande na sua mente. E tem hora que você fica com vergonha das pessoas. Porque você esquece, você está conversando, de repente você esquece o que você estava falando. E aí você fica com vergonha. E muitas das vezes você vai pegar uma coisa, você esquece aquela coisa. Aí você não sabe o que você vai pegar. Você vai num lugar, você esquece o que você ia fazer ali. E o Senhor está te dando uma grande libertação. Uma enfermidade terrível. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alguém olhou para você e falou assim: ó, você tá biruta. E você ficou muito triste. Amém? Receba do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Aceita Jesus. E fala juntamente comigo: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Força para te seguir. Se tiver alguém que quer reconciliar com Jesus, levante a sua mão e fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te seguir. Amém? Deus abençoe a todos vocês que têm aceitado Jesus, que têm reconciliado, que têm ouvido a palavra, né? Aquele que esteve disposto a ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos aqueles que têm comentado, aqueles que têm compartilhado, curtido, para a glória de Deus. Amém? Que eu não posso fazer nada, mas Jesus pode fazer por você. Crê em Deus. Se você foi revelado, se você tem um testemunho, se a palavra falou com você e você quiser mandar o seu testemunho, manda o seu testemunho para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Você que conhece o meu canal no YouTube, continua conosco, vendo os vídeos. Amém? Você que é inscrito, que Deus abençoe. Eu tenho orado por você, que Deus recompense a tua vida. Amém? E você que ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, que você possa ver os vídeos. Amém? Que você possa ser abençoado por Deus. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Fico feliz de você ter estado comigo até agora. Amém? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor Jesus.